Nacional. Boa noite. Maracanã, 5 de agosto. 1 hora para a abertura da Rio 2016. Com a presença confirmada de mais de 20 chefes de Estado e de governo. Mas sem o Rei Pelé, por motivo de saúde. Nos momentos finais do revezamento, a tocha olímpica passa por pontos turísticos do Rio. A invasão estrangeira espalha um clima festivo e põe a cidade no centro do mundo. Antes mesmo da abertura, a Olimpíada tem recorde mundial. É de um sul-coreano do tiro com arco. E um atleta marroquino suspeito de assédio sexual é preso. São Paulo, a polícia faz uma operação na região da Cracolândia. E no Rio Grande do Norte, ônibus saem escoltados na primeira noite sem ataques criminosos em uma semana. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. Já está tudo pronto aqui no Maracanã para a festa de abertura. E nós vamos direto até o Maracanãzinho, aqui pertinho, onde os atletas vão ficar concentrados. Pedro Bassan, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Os atletas já estão começando a chegar. A partir de amanhã, Maracanãzinho recebe os jogos de vôlei. Mas hoje, o ginásio já vai ficar lotado. Não de torcedores, mas de atletas. Essa é a área de aquecimento em que os atletas ficam aguardando a chamada para o desfile. Antes, eles acompanham a cerimônia de abertura ali naquele telão, antes de que eles se transformem nos personagens principais num grande encontro com o público no estádio aqui ao lado. As delegações que desfilam antes vão chegando antes. A Grécia, que sempre abre o desfile, depois Afeganistão, África do Sul, Albânia, Alemanha, e assim por diante, seguindo a ordem alfabética. O Brasil, que encerra o desfile, vai chegar por último e talvez nem passe por aqui. Uma curiosidade, a capacidade do Maracanãzinho é quase igual ao número de atletas inscritos nos jogos. 11.400 atletas, 11.800 lugares aqui no ginásio. Vamos agora a outro ponto aqui do complexo esportivo, de onde fala o repórter Marcelo Corrêa. Boa noite, Bassan. Boa noite a todos. Eu estou aqui um pouquinho à frente de onde você está, fora do Maracanãzinho, a mais ou menos 150 metros da última curva que os atletas vão fazer antes da entrada para o desfile lá dentro do Maracanã, o maior estádio do mundo. Um momento de emoção em que veremos muitos australianos. Apesar de não ser a maior delegação olímpica, a Austrália vai ter mais atletas e treinadores marchando, desfilando aqui por dentro do Maracanã. Serão 375. Thiago Splitter, comentarista do time de ouro de basquete, jogador. Você não está nessa Olimpíada por uma questão de lesão, mas viveu essa emoção em Londres, Thiago. O que passa na cabeça nesse último momento? Realmente é muito especial, é um momento que você cheguei na Olimpíada, entendeu? Melhor que isso, acho que só ganhar uma medalha mesmo, porque é um momento muito legal na carreira de um atleta. Obrigado, Thiago. Portanto, Bonner, Renata, aqui veremos a emoção final de alguns porta-bandeiras famosos, até Rafael Nadal pela Espanha e Michael Phelps, o maior atleta olímpico de todos os tempos, pelos Estados Unidos. É daqui a pouco, Corrêa, obrigado. Nesse último dia de revezamento, a tocha olímpica foi conduzida por pontos turísticos do Rio. O monumento que simboliza o Rio recebeu hoje a visita da chama que representa o espírito olímpico. Com Isabel, ex-jogadora de vôlei, a tocha começou a percorrer os últimos 30 quilômetros de uma longa jornada que se estendeu por 26 mil quilômetros. Viajou com Fabi, bicampeã olímpica do vôlei. Uma celebração para todas as idades, do cirurgião plástico Ivo Pitangui, de 90 anos, ao medalhista do judô, Flávio Canto. É um momento, acho que para o Brasil levantar a cabeça e ver como a gente tem potencial. Um desfile que trouxe a Olimpíada para bem perto dos olhos. O que é o mais legal disso tudo? Eu acho que é a união dos povos, né? A confraternização da festa, uma festa bonita, Rio de Janeiro merecia. Em Copacabana, o percurso teve que ser desviado por causa de duas manifestações. Uma contra o presidente em exercício Michel Temer, e outra de servidores estaduais contra a Olimpíada. Segundo os organizadores, 30 mil pessoas foram protestar. A polícia militar não deu números. Mas quando a viagem recomeçou, a chama estava no alto do bondinho do Pão de Açúcar e ganhou um lugar de honra numa das paisagens mais espetaculares do planeta. E ele cabia inteirinho nessa festa. Não importa se a família vem de São Paulo ou da Eslováquia.
Tem gente que não se contenta em só ver a tocha passar. Olha aqui a dona Heloísa, ela está acompanhando todo o percurso pela zona sul do Rio de Janeiro. É passar paz, harmonia, alegria. Até o cavaleiro Rodrigo Pessoa encerrar o revezamento, a chama levou alegria e orgulho aos brasileiros. Teve uma recepção de gala na mais nova cidade olímpica. A Renata Capucci está pertinho da pira olímpica que fica fora do Maracanã. Boa noite, Renata. Oi, Renata, boa noite para você e para todo mundo. É a primeira vez na história que a pira olímpica fica fora do estádio numa Olimpíada de verão e aos poucos a gente vai desvendando os mistérios dessa pira que fica aqui em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio, ainda está coberta. A gente já descobriu que ela foi concebida pelo artista americano Anthony Howe, que é igualzinha a que está aí no Maracanã, já foi apelidada de Pira do Povo e vai ser acesa aqui por um jovem atleta da Vila Olímpica da Mangueira. Eu conversei com ele agora há pouco, ele tem 14 anos e me confessou que o maior sonho da vida dele é representar o Brasil no atletismo, numa Olimpíada. Antes mesmo disso acontecer, ele já é um vitorioso, né? Agora deixa eu chamar o Ari Peixoto, que está aqui bem pertinho de mim, no Boulevard Olímpico. Ari, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o Boulevard Olímpico é definitivamente um ponto de encontro de cariocas e turistas durante a Olimpíada. E essa multidão mostra que as pessoas entenderam isso. Olha só, é gente a perder de vista. Lembra da FanFest da Copa de 2014 em Copacabana? Pois agora a festa é aqui no Boulevard Olímpico, com direito a palco. E daqui a pouco a gente vai ver nesse telão a cerimônia de abertura da Olimpíada 2016 Rio de Janeiro. Renata Bonner, o mundo se encontra aqui no Boulevard Olímpico. Obrigado, Ari. Nesse primeiro dia de competições do tiro com arco, e antes mesmo da abertura oficial, a Olimpíada já registrou a quebra de um recorde mundial. Olhou para o arco da apoteose. Pensou na Marquês de Sapucaí. Ouviu o quê? Olha, tiro com arco aí, gente. Cuidado, bateria. Porque desta vez, 64 arqueiros precisam de silêncio absoluto para atirar 72 flechas cada um, a uma distância de 70 metros. E o rapaz de óculos aí agradece. Kim Wodin, ursinho da sorte nas costas, atirou para a história. Tornou-se o primeiro arqueiro a chegar aos 700 pontos, um a mais do que o conterrâneo dele, Dong Yun, estabeleceu na Olimpíada de Londres há 4 anos. Tranquilo, sereno, dando entrevista, sem nenhuma vibração maior, nenhum recorde mundial é capaz de fazer esse sul-coreano pular de alegria. Recordista mundial! E só isso, Kim? Uns apertinhos de mão, um sorrisinho contido. Fiquei um pouco surpreso com a minha marca, diz ele, mas ainda não me considero satisfeito. Preciso manter o foco enquanto não vier a medalha. Neste primeiro dia, os arqueiros disputam apenas uma classificatória para a definição das chaves. O brasileiro mais bem colocado foi Marcos da Almeida, 34º. Entre as mulheres, o destaque brasileiro foi Anne Marcelli, 26ª. Em meio a todo aquele espetáculo de harmonia e evolução de arcos e flechas, Anne se sentia em casa. Nem acreditei quando falaram que ia ser no Sambódromo, um lugar onde eu sempre desfilei, conheci essa avenida de olho fechado. E foi bom, porque chegou na hora eu não fiquei nervosa, achando do jeito que eu achei que eu ia ficar nervosa. Desde criança, ela é passista do Salgueiro. E não há arqueira no mundo como ela, que diz na mão e que diz no pé. Alô, bateria, agora pode. A Olimpíada fez o Rio montar o maior esquema de segurança da história para um evento na cidade. Hoje é o dia mais tenso. Todas as decisões são tomadas no Centro Integrado de Comando e Controle. Daqui são coordenadas as ações que mobilizam mais de 50 mil militares e policiais. O patrulhamento especial, que se estende também pelas praias da Zona Sul, não impediu a ação de assaltantes. Esse casal de ingleses parou para tirar fotos e ficou sem a bolsa onde estava uma carteira e os passaportes. O maior esquema de segurança está voltado para o Maracanã. Ruas começaram a ser interditadas de madrugada. Um raio de quase 4 quilômetros ao redor do estádio está bloqueado. Nós vamos barrar qualquer tipo de manifestação bem antes de chegar próximo ao Maracanã. As estações de trem e metrô que dão acesso ao Maracanã são vigiadas pelo Exército. Agentes à paisana estão infiltrados dentro
e fora do estádio. Mais de 6.000 câmeras estão sendo usadas no monitoramento da cidade. Uma delas está neste ponto. A gente está bem pertinho do Maracanã. A câmera está lá no alto, a 60 metros do chão, num balão. O equipamento pode captar imagens a mais de 1 quilômetro de distância e transmite tudo em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle. A tropa de elite da Polícia Militar, o BOP, ocupa os morros da Mangueira, vizinho ao Maracanã, e o da Providência, no centro da cidade. E no fim da tarde houve um protesto contra a Olimpíada na Tijuca, perto do Maracanã. Manifestantes, alguns mascarados, caminharam pelas ruas do bairro. Um homem foi detido depois de uma confusão numa padaria. No início da noite, a polícia usou bombas de efeito moral para dispersar a manifestação. Chefes de Estado, de governo e autoridades vão assistir à cerimônia de abertura da Olimpíada aqui no Maracanã. No fim da tarde, eles foram recepcionados pelo presidente em exercício, Michel Temer. O encontro foi no Palácio do Itamaraty, no centro do Rio. Autoridades de 33 países, entre elas chefes de Estado e de governo, vieram para a Olimpíada do Rio. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu os convidados no fim da tarde. Os primeiros a chegar ao prédio histórico foram o secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra. Eles tinham uma reunião para discutir assuntos econômicos e políticos que interessam aos dois países. Nossos países compartilham também o objetivo de ampliar o comércio e os investimentos recíprocos, a fim de gerar mais e melhores empregos. Kerry disse que este é o momento do mundo esquecer as divergências e se voltar para os ideais, e que o Brasil vai realizar uma grande Olimpíada. O presidente francês, François Hollande, também falou antes do encontro com os governantes. Ele fez propaganda de Paris como candidata à sede da Olimpíada de 2024. Hollande disse que o mundo todo está exposto ao terrorismo e que a ameaça de atentados não prejudica a candidatura francesa. De préparer un événement comme celui-là. Todos os convidados se encontraram aqui nos jardins do Palácio do Itamaraty. Depois saíram juntos para ver a cerimônia de abertura dos Jogos. Os únicos que preferiram seguir em comitivas separadas foram o secretário de Estado americano e o presidente francês. Mas todos estarão juntos nas tribunas do Maracanã. E o presidente em exercício, Michel Temer, publicou uma mensagem na internet em que afirma que os esportes unem nacionalidades e os Jogos trazem a oportunidade de mostrar ao mundo a diversidade do Brasil. Também numa rede social, a presidente afastada, Dilma Rousseff, declarou que fica triste por não assistir à festa ao vivo e a cores, mas que vai torcer pelo Brasil. A seguir, um atleta suspeito de abuso sexual é preso na Vila Olímpica. A hospitalidade se espalha pela cidade do Rio. A Proibida Puro Malte é uma cerveja 6 estrelas. É por quem gosta do melhor. Porque ela é gostosa demais. Com moderação. Na garganta, grave no peito, arrepiando, fazendo efeito. Sente a força, a garra, sente a presença. Sente o nosso poder fazendo a diferença. Não demora, vem, se joga na pista, é pra cima, a hora é agora, esse é o som da conquista. Felicidade grita, silêncio é barulheira, tá na cara, tá na coragem. Patos preparou um super aniversário negociando com grandes marcas. Diz aí, como estão as ofertas? De parabéns! Aproveite, tem mais de 500 packs promocionais. Óleo Cocamar 900 ml, 2,48. Batata Mona Lisa quilo. Morango bandeja unidade, 2,89. Leite Líder 1 litro, 2,98. Frango inteiro congelado, 4,29 quilo. Costela bovina, ripa ou minca, peça pedaço, 9,98 quilo. Contrafilé, 17,48 quilo. Arroz Buriti parbolizado 5 quilos, 12,49. Todos os sabões líquidos Cliente Clube 4 com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Skol 350 ml ganha 50% de desconto na compra da segunda unidade. Neste pack a unidade sai por R$ 1,87. Beba com moderação. Aniversário Mufato, feliz economia pra você!
Realmente. Muito bem, de volta ao Rio de Janeiro, de volta ao Maracanã, ao vivo. Daqui a pouco tem a cerimônia de abertura da Olimpíada por aqui. A gente vai ver atletas do mundo inteiro carregando as bandeiras de seus países. E entre esses atletas, a representante do Irã, que superou um acidente para brilhar no tiro com arco. Quando puxa pela memória, Zahra sente a mesma vertigem daquele dia terrível. Quando o carro rodou e bateu, achei que nunca mais ia praticar esporte. O acidente atingiu a medula da campeã iraniana de taekwondo quando ela tinha 19 anos. Eu amava as minhas pernas. Eu era capaz de técnicas que ninguém em meu país conseguia fazer. Mas técnica e precisão também podem vir das mãos. É o que se vê no campo de treino de tiro com arco desta Olimpíada. Eu estava triste havia 2 anos e pensei, eu estou viva e por estar viva, decidi lutar. Zahra começou a praticar tiro com arco em 2006. Em 2012, já estava na Paralimpíada de Londres ganhando ouro individual e bronze por equipe. A primeira mulher medalhista da história do Irã. No ano passado, conseguiu também o índice olímpico. Aos 31 anos, é a única mulher a participar da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio de Janeiro. Zahra é favoritíssima à medalha de ouro na Paralimpíada. Antes ela participa da Olimpíada, já está treinando forte para isso. Mas o maior sonho da vida dela vai ser realizado hoje, daqui a pouco, na festa de abertura. O Irã escolheu para ser a porta-bandeira do país. Estou aqui para despertar a mentalidade de campeão. Que todas as pessoas desafiadas por problemas enxerguem em mim esperança e inspiração. Falta pouco para o início da cerimônia. E a repórter Mariana Gross acompanha a chegada do público ao Maracanã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, movimento impressionante aqui em volta do Maracanã. São milhares de pessoas de vários países. Alguns vieram com cartazes, bandeiras, outros capricharam, estão até fantasiados. A fila é grande, como você vê, e a expectativa é maior ainda. Há muitos voluntários orientando o público, toda essa gente. Tá tranquila a entrada, tá demorada, mas tá tranquila, sem nenhum problema. O policiamento tá reforçado, ruas interditadas, só passa pelos bloqueios quem tem o ingresso na mão. Eu diria, Renata, a olhar essa gente toda aqui, não vai faltar, eu aposto, não vai sobrar nenhum lugar no Maracanã. Obrigado, Mariana. Olha, o Maracanã vai receber milhares de pessoas esta noite. Tem muita gente já aqui dentro, principalmente da imprensa internacional. Temos colegas do mundo inteiro. Ainda há pouco eu fui flagrado aqui pela câmera tentando tapar a calva pronunciada de um colega estrangeiro que estava ali brilhando na tela da Globo. Fracassei. Ainda paguei esse mico diante de todos vocês. Desculpem. Mas o fato é que a festa do público lá fora do estádio já começou. Avenida Maracanã, 3 horas da tarde. Eu estou a pouquíssimos metros do estádio. E por enquanto tudo que tem à minha volta é isso. Vazio, silêncio. Mas daqui a pouco isso vai mudar. Ah, se vai. A questão é que a Michelle não vai esperar os convidados. A festa dela é com ela mesma e começou bem antes. Não dá vontade de sair daqui, porque é muita emoção, dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. São pessoas de vários países, é um momento marcante e inesquecível. Se não der pra ver, sempre se pode imaginar. Uma festa colombiana, então, como seria? En la cumbiamba, la cumbia más buena. En la cumbiamba, la cumbia más buena. E o pessoal da Beija-Flor? Sem dúvida. Beija-flor, minha escola. Minha vida, meu amor, beija-flor. O fato é que o Maracanã hoje foi além do que qualquer um poderia imaginar. Alguma vez na vida você já viu alguém do Cazaquistão sambando? Ou melhor, tentando sambar? Avenida Maracanã, 5 da tarde. Lembra que eu falei que ia encher? Encheu. E conforme o tempo ia passando, quem não tava ia chegando. Saudações do Brasil, bem-vindos ao Rio. Vocês estão no Maracanã. Que tal um beijinho para comemorar? Agora é hora de entrar no estádio, tá ouvindo? O que vai acontecer lá dentro? Não sei. Mas dizem que é inesquecível. Vamos agora até São Paulo, saber da previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho. Olá, boa noite, Maju. Como é que vai ser o sábado?
Oi, Renata, boa noite para você e para todos. Sábado bem quente aí no Rio. A noite agora tá linda aí, nada de chuva, temperatura de 23 graus nesse momento. Amanhã tem inverno disfarçado de verão no Rio de Janeiro. O dia começa com 14 graus, friozinho, mas à tarde, olha só, 33 de máxima. Sem chuva, mas pode ventar bastante, ventos de até 80 km por hora. Em São Paulo e em Curitiba também pode ter ventania. 15 aqui de mínima em São Paulo, 28 de máxima, Curitiba com 14 de mínima e 27 de máxima, sem chuva nessas capitais. Essa ventania toda tem a ver com a frente fria que amanhã vai estar na altura do litoral catarinense. Ela também pode provocar ventos fortes no Rio Grande do Sul e em grande parte de Santa Catarina, e também chuva com raios e trovões. Pode chover também do norte do Espírito Santo ao leste do Rio Grande do Norte, na faixa litorânea do Maranhão, extremo norte do país, chegando aqui até o Acre. E o tempo firme e seco predomina. E na faixa entre Nordeste Paulista, Triângulo Mineiro, passando por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso até Rondônia, umidade baixíssima. Campo Grande, Porto Velho e Teresina estão na área de secura e calorão. Olha só, 38 em Porto Velho. Tarde seca e com solão também em BH. 28 graus em Maceió com chuvica e 27 em Floripa com chuvona. Renata e Bonner. Obrigado, Maju. Boa noite para você. Em São Paulo, a polícia fez hoje uma operação na região conhecida como Cracolândia e prendeu traficantes que usavam um prédio invadido como base para vender drogas. A porta lacrada chamou a atenção dos policiais. Lá dentro, muitas malas, como essa. Aqui no fosso desse elevador desativado, a polícia encontrou um arsenal, uma grande quantidade de armas. Inclusive, essa daqui, um fuzil. Os investigadores também encontraram drogas e muita munição. Munição de fuzil, de revólver, 9mm, calibre 12, 44 Magnum. A apreensão aconteceu no prédio onde um dia funcionou um dos mais luxuosos cinemas de São Paulo. O local foi comprado pela prefeitura e há 2 anos foi invadido por 300 famílias de um grupo chamado MSTS, o Movimento do Sem Teto de São Paulo. Hoje, o prefeito Fernando Haddad disse que sabia que o prédio estava sendo usado para o tráfico de drogas e que a prefeitura pediu várias vezes a reintegração de posse. Tem mandato de reintegração desde 1º de junho. E a polícia não havia conseguido cumprir o mandato de reintegração. Que ali tem um núcleo de pessoas que não dialogam com a prefeitura, o prédio da prefeitura, para a Secretaria de Educação, e nós esperamos agora que o mandato de reintegração seja cumprido. A polícia afirma que a quadrilha que age dentro e fora dos presídios paulistas criou o MSTS para facilitar o tráfico de drogas. Inclusive as reuniões da organização eram feitas dentro do prédio, porque eles tinham a garantia de que a polícia não invadiria e conseguiria chegar nos lugares onde eles desenvolviam as reuniões, porque contavam com o escudo das pessoas que são inocentes e que moram lá no prédio. As investigações mostram que os criminosos cobravam mensalidade dos moradores, que só traficantes cadastrados podiam atuar ali, e que o prédio foi escolhido justamente porque ficava perto da região conhecida como Cracolândia. Lá, a polícia também fez operação hoje. Dentro dessa pensão, encontrou um laboratório usado pelo tráfico. 32 pessoas foram presas, entre elas Vladimir Ribeiro Brito, um dos líderes do MSTS, preso em Maceió. Nós não conseguimos contato com advogados do MSTS e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a ordem de reintegração de posse foi suspensa pela Justiça. E o Rio Grande do Norte teve a primeira noite sem ataques criminosos depois de uma semana de violência. Em Natal, os ônibus circularam com escolta. 1.200 homens das Forças Armadas reforçaram a segurança na capital e nas cidades da região metropolitana. Os ataques no Rio Grande do Norte tinham começado depois da instalação de bloqueadores de celular num presídio. Um documento do Ministério Público Federal no Paraná aponta que o ex-presidente Lula participou ativamente do esquema criminoso de desvio de dinheiro da Petrobras. O parecer é sobre um pedido do próprio Lula que questiona a condução das investigações contra ele pelo juiz Sérgio Moro.
Os advogados de Lula alegaram no início de julho que o juiz Sérgio Moro é parcial, que os supostos crimes investigados contra o ex-presidente não têm relação com Curitiba e que Moro deveria deixar o caso. Lula é suspeito de ter sido beneficiado com propina do esquema da Petrobras. Segundo as investigações, o dinheiro pode ter pago, entre outras coisas, reformas de um triplex em Guarujá e de um sítio em Atibaia. O juiz Sérgio Moro já negou o pedido da defesa. E agora, o Ministério Público também discordou. Os procuradores consideram que as investigações sobre Lula são conexas às demais apuradas no âmbito da Lava Jato e que uma das formas encontradas para a distribuição da propina era através da compra e reforma de imóveis pelas empreiteiras. O documento também lista políticos e empresários ligados ao ex-presidente Lula e ao PT que estão presos ou são investigados na Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, essa seria mais uma evidência de que o ex-presidente sabia da existência do esquema. Os procuradores alegam que diversos fatos apontam que o ex-presidente Lula tinha ciência do estratagema criminoso e dele se beneficiou. Segundo eles, há elementos de prova de que Lula participou ativamente do esquema criminoso engendrado em desfavor da Petrobras e também de que recebeu direta ou indiretamente vantagens indevidas decorrentes dessa estrutura delituosa. E que, se as investigações forem desmembradas, o caso vai ficar confuso para os juízes. Com a perda da compreensão, ganham os réus e perdem o judiciário, a justiça e a sociedade. A assessoria do ex-presidente afirma que os procuradores iludem a sociedade ao afirmar que tem provas contra Lula, que são apenas ilações, que os procuradores e o juiz da Operação Lava Jato são parciais e violam os direitos do cidadão Lula, que a manifestação divulgada hoje é caluniosa, irresponsável e indigna, e que Lula não pode esperar justiça da Operação Lava Jato, que o que se deseja é um linchamento. A assessoria do ex-presidente afirma ainda que ele já provou que não é dono do apartamento em Guarujá, nem do sítio em Atibaia, e sempre agiu dentro da lei, antes, durante e depois da presidência da República. O PT não quis se manifestar. Nos Estados Unidos, o candidato do Partido Republicano à presidência admitiu hoje que errou ao fazer uma acusação ao governo do presidente Barack Obama. A acusação foi ao estilo Donald Trump. Ele disse que o presidente Barack Obama enviou dinheiro ao Irã para pagar pelo resgate de prisioneiros americanos que foram libertados em janeiro. A suposta prova seria o vídeo de um avião pousando em Teherã, exibido pela TV americana. Só que o avião, na verdade, foi enviado para retirar os prisioneiros do país. Trump admitiu o erro discretamente numa rede social. O avião que vi na TV não mandou dinheiro para o Irã. A semana que começou com críticas de Trump aos pais de um soldado muçulmano morto na guerra do Iraque levou a um racha do Partido Republicano e a uma queda acentuada nas pesquisas de intenção de voto. Agora, até os documentos de imigração da mulher do bilionário estão sendo questionados. Melania, que era modelo, diz que chegou aos Estados Unidos para trabalhar legalmente em 1996, mas fotos publicadas pela imprensa mostram que ela posou nua em Nova York um ano antes. Como afirma que não recebeu dinheiro pelo trabalho, ela alega que não violou a lei. Mas para um candidato que fala em construir um muro na fronteira com o México para barrar imigrantes ilegais, que pegou mal, pegou. Um boxeador de Marrocos foi preso hoje na Vila Olímpica do Rio, suspeito de assédio sexual. Em depoimento, 2 camareiras disseram que foram agarradas por Hassan Saada no quarto. O Ministério Público pediu a prisão temporária porque ele não tem residência fixa no Brasil. A Justiça determinou a prisão por 15 dias. Hassan Saada tem uma competição marcada para amanhã. O advogado do lutador disse que a punição foi desnecessária e que o atleta não cometeu qualquer abuso. A seguir, nós voltamos aqui do Maracanã com outras informações sobre a grande festa de abertura da Olimpíada. Essencial é o que você já fez e o que ainda vai fazer. Qual é o seu próximo passo?
Essencial é ser você. A confiança é que faz o momento. É ela que faz você passar pelo previsível e conquistar algo novo. Confiança é andar determinado e, acima de tudo, nunca estremecer. Pegada, a malha da conquista. Mufato Max Atacadista. É mais variedade e o menor preço da cidade para você. Café Damasco 500 gramas, 7,88. Capa de filé a vácuo, 11,97 o quilo. Fraldinha a vácuo, 14,97 o quilo. Arroz Dalon, 5 quilos, 11,89. Fralda Turma da Mônica Jumbo Unidade, 19,99. Sabão Tixan, 5 quilos, 23,95. Mufato Max Atacadista. Mudando o seu jeito de fazer economia. 300 km por hora. Ronco dos motores. Disputas volta a volta. Sinta a verdadeira emoção da Fórmula 1 no autódromo. Dias 11, 12 e 13 de novembro. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Em Interlagos. O nosso Grande Prêmio. Compre seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. O sábado olímpico vai ser de muito esporte ao vivo aqui na Globo. Ídolos da torcida brasileira vão estar em ação. E a torcida começa cedo. Bom dia, Handball! O programa que abre o fim de semana na Arena do Futuro. As seleções que conquistaram os 2 últimos mundiais entram em quadra às 9h30 da manhã. Brasil e Noruega, atual bicampeã olímpica. E do atleta, na verdade, não tem opção, porque pra gente não existe essa, é um pouco mais fácil. O outro grupo também seria extremamente difícil. Hoje em dia o nível do handebol é muito equilibrado. Para as meninas do vôlei, a tarefa deve ser um pouco mais tranquila. A campanha pelo 3º ouro seguido começa contra Camarões, às 3 da tarde, no Maracanãzinho. Na praia, 2 duplas brasileiras estreiam. No masculino, Alisson e Bruno, campeões do mundo em 2015, jogam pela manhã. À tarde, Copacabana recebe Ágata e Bárbara no torneio feminino. Em Londres, as melhores notícias do início das competições vieram do judô. O ouro de Sara Menezes e o bronze de Felipe Kitadai. 4 anos depois, eles podem ser novamente os destaques do primeiro sábado olímpico. Sara e Felipe são cabeças de chave em suas categorias e fazem todas as lutas num dia só. É tudo ou nada. As finais serão no fim da tarde. Em Londres eu falei pra minha mãe que eu tava mais feliz aqui do que se estivesse na Lua, né? De novo a sensação é a mesma. Nunca pisei na Lua, mas imagino que estaria mais feliz aqui mesmo. Outra modalidade que tem ação durante todo o dia é a ginástica artística. O campeão olímpico Arthur Zanetti e o time masculino participam das classificatórias da competição por equipes. A partir das 10 da noite tem finais da natação. E o Brasil de Marta volta ao Engenhão para enfrentar a Suécia na 2ª rodada do futebol feminino. É o Boa Noite Olímpico. Na verdade, um até breve. Domingo, bem cedinho, começa tudo outra vez. E entre as muitas coisas legais que a Globo preparou, tem uma área totalmente dedicada aos jogos no Globoplay. Lá você vai encontrar todos os vídeos que já foram feitos e os que ainda vão ser produzidos na Olimpíada. Tudo organizado por modalidade, país, atleta ou data. Você assiste do jeito que você preferir. Uma dica importante, hein? Na loja de aplicativos, na sua loja de aplicativos, você pode atualizar o Globoplay para ter acesso à área olímpica. É de graça. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai começar aqui na Globo, ao vivo, a transmissão da festa de abertura no Maracanã. O Jornal Nacional Especial começou mais cedo exatamente para propiciar isso. Deixa eu mostrar aqui como é que a nossa cabine funciona. Coladinho na gente, tem quem? Galvão Bueno, Glória Maria, Marcos Uchoa e Renato Ribeiro. Eles é que vão comandar essa transmissão importantíssima. Galvão, boa noite para você. Boa noite. Bem-vindo ao Jornal Nacional, se bem que você é da casa. A única peninha que dá é a ausência do Pelé anunciada hoje, né? É verdade. Vocês devem se lembrar que há alguns dias
nós mostramos uma fala do Pelé, onde ele dizia de que ele disse eu tinha sido convidado, mas tinha problemas comerciais. A verdade não era bem essa, né? A verdade não era bem essa. Pelé tem problemas físicos, tem muita dificuldade para andar, tem que andar com uma bengala, deve ter que subir uma escada para chegar até a pira olímpica, então talvez ele não tenha sentido bem. Ele foi operado. Ele foi operado, já foi operado 2 vezes, então ele não se sentiu em condições físicas, chegou a soltar uma nota oficial dizendo de que, depois de Deus, ele prezava mais a saúde dele e prezava o respeito da imagem dele para com o torcedor brasileiro como o maior atleta que o país já teve. É uma pena, mas ele foi honesto. Claro, e agora fica a expectativa, a grande expectativa, para saber quem vai acender a pira olímpica no lugar do Rei Pelé. Tem várias manchetes por aí. Tem várias Doutor, manchetes por aí. Você parece que tem um nome mais quente, né? Tem várias manchetes por aí. Porque, na realidade, depois que o Pelé desistiu, surgiram alguns nomes importantes, grandes atletas, né? Toby Grael, a Marta, o Guga, a Hortência, o Robert Scheid. Mas eu diria que tem um 6º nome que está acima da cor das medalhas. Porque o que o Vanderlei Cordeiro de Lima fez é um resumo do que significa o espírito olímpico. Vocês devem se lembrar, vocês em casa também, dessas imagens. Vamos ver imagens aí de Atenas em 2004. Ele vinha conquistando a maratona. Atenas 2004, ele vinha conquistando a maratona. Ele foi atropelado por um padre irlandês e ele voltou à corrida e conseguiu chegar em 3º lugar. Aplaudidíssimo. Ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin. Ele ganhou a medalha de bronze, ele foi o 3º lugar. E aí ele ganhou a medalha Barão Pierre de Coubertin, um francês que recriou os Jogos da Era Moderna em 1896, também na Grécia, também em Atenas. Essa medalha só foi entregue 17 vezes desde 1964, em Tóquio. Tem um caso espetacular que a gente acho que está tentando. O Vanderlei é um herói olímpico brasileiro. É um herói olímpico brasileiro, sem dúvida nenhuma. Apenas para criar uma coisa parecida, um comparativo, em 1988, em Seul, um canadense vinha vencendo uma regata quando ele viu que 2 pessoas se afogavam, tinham caído de um barco da delegação de Singapura. Ele voltou, salvou as 2 pessoas, continuou na competição e chegou em 22º lugar. Essas pessoas ganham a medalha Barão Pierre de Coubertin. E ele merece essa honraria sim, porque a história dele, eu diria, Bonner, é um conflito de tristeza com alegria, de frustração com superação. Vai ser um espetáculo. Vai ser. E um espetáculo comandado pelo nosso Galvão Bueno, com o talento de Glória Maria, Marcos Uchoa, Renato Ribeiro. Esse pessoal se preparou muito para oferecer para você aqui na Globo uma excelente festa, uma excelente cerimônia de abertura. Até já, Galvão. Obrigado. Até já. Renata. O Jornal Nacional termina aqui. A partir de agora você fica com a transmissão ao vivo dessa grande festa de abertura da Olimpíada. Boa noite. Uma boa noite para você e boa festa.